Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você abra já a sua Bíblia na primeira carta de Paulo. Melhora um pouquinho o retorno aqui, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu não pensei nunca na vida que um dia estaria num púlpito como este para falar de Jesus, mas nós somos verdadeiramente, eu gosto de falar isso, nós somos verdadeiramente estéreos diante da vontade de Deus. O que Ele estabelece, cumprir-se-á, porque agindo Deus, quem impedirá? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué Brandão. Quero mandar um abraço para ele e desejar que esta viagem traga uma experiência nova, tanto para o nosso pastor, quanto para todos aqueles que ali estão com ele também. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, um grande amigo que tem me orientado bastante. Louvar a Deus pela vida dos demais pastores desse ministério. Não poderia deixar de falar da minha esposa, que é videira frutífera para a minha vida. Louvar a Deus também pela vida dos adolescentes que têm feito parte e será parte eterna da minha vida com Deus. E finalizo louvando a Deus pela vida das mães que têm intercedido pela minha vida, pela minha casa e pelo meu ministério. E louvar a Deus também pela vida dos irmãos que estão aqui e os que me acompanham pela internet, alguns amigos, a minha mãe, meu irmão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu vou repetir. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Podeis sentar, por favor, meus irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é um capítulo muito conhecido da igreja, porque o capítulo de número 13 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo faz menção do amor. Paulo começa falando do amor e ele faz um levantado do amor. E Paulo aqui nesse momento, ele começa a falar de forma crítica aquelas pessoas que estavam em Corinto, aos crentes que estavam em Corinto. Por quê? Corinto era uma cidade muito nobre do ponto de vista do conhecimento. Corinto tinha muitos filósofos. Corinto tinha muitos homens que sabiam o saber. Paulo os chama de imaturos, por exaltarem o seu próprio conhecimento e se acharem perfeitos. No primeiro versículo deste capítulo, Paulo fala que mesmo que fale a língua dos homens ou até a língua dos anjos, se não tiver amor, é como um metal que soa, é como um sino que tine. E aquele povo em Corinto, eles se ufanavam da sua eloquência, da sua capacidade de falar de forma clara, de forma inteligente, de forma convincente. E nesse momento aqui do versículo 11, Paulo os chama de infante, de meninos, porque se vangloriam da sua sabedoria.
E hoje eu quero trazer para os irmãos aqui uma mensagem que o Senhor me mandou trazer, e tem um detalhe: eu vou falar de forma bem calma, e se não der tempo eu vou continuar na próxima oportunidade, porque o Senhor me disse que nós precisamos aprender isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar hoje sobre conquistando a maturidade. Conquistando a maturidade. Vivemos no momento em que nós chamamos de pós-modernidade ou contemporaneidade. Eu já falei um pouco sobre isso aqui da última vez que estive nesse púlpito, e que um dos pilares da pós-modernidade, ou seja, essa era em que nós vivemos, é a aparência. A aparência quer dizer: eu não preciso ser, eu preciso apenas parecer ser. Nós vislumbramos isso muito nas redes sociais. As pessoas nas redes sociais, elas não são, elas parecem que são. E se nós estamos abismados com o que estamos vendo, daqui a 10 ou 15 anos, a aparência se tornará um princípio ainda mais enfatizado nessa geração. Outro princípio da pós-modernidade é o hedonismo, ou seja, o prazer. O que importa é ser feliz, não importam os meios, o que importa são os fins. Se me faz feliz, eu posso fazer, e dane-se o resto. Quem está entendendo isso? Outro princípio da pós-modernidade é o relativismo, que eu já falei aqui. O relativismo vai pregar que a verdade é relativa, não é absoluta, que cada um tem a sua verdade, e a gente confunde verdade com opinião. A verdade não depende da minha opinião para ser verdade, e nem da sua. A verdade é a verdade. Outro princípio da pós-modernidade é a corrida desenfreada pelo sucesso. Nunca uma geração correu tão desesperadamente pelo sucesso, pela alta performance. Se eu não tiver sucesso amanhã mais do que eu tenho hoje, tem algo errado com a minha vida. E isso tem invadido inclusive as igrejas. Se eu estou na igreja, mas eu não sou promovido, eu não sou escolhido para fazer parte de um cargo, eu não estou avançando hierarquicamente, tem algo de errado. Como se no reino de Deus, como se o reino de Deus fosse uma empresa que tivesse plano de carreira. Como se a vida espiritual tivesse posições que eu preciso alcançar, que eu preciso dar resultado para que eu seja promovido. E eu estou falando isso com os irmãos porque o apóstolo Pedro, quando escreveu na segunda carta, no capítulo 3, versículo 15, a partir, ele disse: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí Pedro continua e diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais, eu gosto dessa parte aqui, há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. E ele continua dizendo: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis não sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza, mas antes crescei na graça e no conhecimento do vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele dada glória, assim agora como eternamente. Mas o que vem a ser maturidade? O tema dessa reflexão é conquistando a maturidade. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava, falava
e agia como menino. Agora que eu deixei de ser menino, eu penso, falo e ajo como homem. O que vem a ser maturidade? Se você perguntar para várias pessoas o que é maturidade, aí as pessoas vão falar assim: eu acho que maturidade é a experiência que eu adquiro, é a experiência de vida. A experiência de vida me torna uma pessoa mais madura. É verdade isso? A experiência me torna alguém mais maduro? Porque tem pessoas que têm 60, mas a atitude dela é como se tivesse 20. Tem pessoas de 20 que têm uma atitude de 30, de 40. Isso é possível ou não? Essa semana foi feita uma pergunta: o que significa o sujeito? O sujeito é produto do meio? Aí tem gente que vai dizer: é produto do meio. Eu discordei, eu falei: o sujeito não é produto do meio. Você pode me falar que o meio influencia o sujeito, mas não determina o sujeito. O sujeito é resultado do olhar que ele tem para as experiências que ele viveu. É o olhar que ele tem que vai dizer se ele vai aprender ou se ele vai continuar batendo cabeça. Mas nesta noite eu vim aqui para dizer que tem muitas pessoas aqui que estão caminhando para conquistar a maturidade e está olhando nesse momento para todas as coisas que tem enfrentado na vida, e Deus está dizendo assim: ó, não é o que está acontecendo na sua vida que vai determinar a sua vida. Pode até interferir, mas quem determina a sua vida é o olhar, é a sabedoria que eu te dei para atingir alvos preparados para que eu seja glorificado na sua vida. Maturidade requer processo. Olhe para o seu pé agora e veja o calçado que você está usando. Pode ser de couro, pode ser de material sintético, eu não sei. Mas antes de se tornar sapato ou sandália, foi matéria-prima. Precisou passar por um processo para se transformar no que se transformou agora. Quando você está em casa e sua esposa ou seu esposo ou quem quer que seja coloca aquela mesa linda e coloca os talheres, antes daquele talher se transformar em talher, era reles metal. Passou por um processo para se transformar em talher. Está entendendo isso aqui? O ser humano também passa por processos. Uma fruta também passa por processos. Antes de ser fruta, é semente, depois passa a ser árvore. E eu estou olhando para vários tipos de ramos aqui, que estão dando frutos para a glória de Deus, e se submetendo a processos para glorificar o nome dEle. Quem é que está entendendo isso? Glorifica. Olhe para o seu irmão agora e pergunte para ele assim: por quais processos você já passou para se tornar quem você se tornou? Se você fizer uma pergunta dessa, dá uma conversa de mais ou menos uma semana. Fala sério. É muito processo. Conquistando a maturidade. Uma criança, quando ela nasce, ela tem um lado emocional onipotente. Ela acha que pode tudo. Especialistas vão dizer que o lado emocional de um bebê, ele entende o seio da mãe como a extensão da sua boca. A criança chora porque tem fome, e ela depende do cuidado da mãe. E a saciedade que essa criança vai ter é através da sua boca, com o seu alimento. Nessa fase de amamentação, o seio da mãe é a extensão da boca da criança. A imaturidade começa quando eu não vejo o que está fora, eu só vejo o que está dentro. Eu só olho para mim, eu só consigo me enxergar, eu não consigo enxergar o outro. A imaturidade começa exatamente aí. O cérebro, ele apresenta uma rigidez no comportamento. Eu não tolero nada que seja contraditório à minha opinião. A imaturidade começa aí. Há meses atrás, talvez até alguns dias eu vou dizer, vivemos uma grande arena nas redes sociais por causa da campanha política.
qualquer opinião que você manifestasse nas redes sociais era passível de crítica. E para piorar, até aí tudo bem, para piorar é que se alguém criticasse a sua opinião, você brigava com a pessoa. Isso é imaturidade. A imaturidade começa com a minha incapacidade de tolerar o que é contrário a mim. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que os mais maduros não se comparam com os outros. Os mais maduros não ficam se comparando com os outros. Os imaturos, eles ficam sempre achando que a vida do outro é melhor, que a grama do outro é mais verde, que ele é mais bonito, que ela é mais bonita. Eu começo a me comparar. Eu começo a achar que os frutos da vida daquela pessoa são melhores do que o meu e fico tentando copiar. Imaturos se comportam exatamente dessa forma, com pensamentos e atitudes de menino, como Paulo disse. Os imaturos, eles querem estar em evidência, porque esta agora é a moda. Eu preciso estar em evidência, eu preciso receber aplausos, eu preciso receber curtidas, eu preciso ser reconhecido, porque se assim não for, eu não sou. Eu comecei a assistir uma série, e essa série é uma crítica ao comportamento pós-moderno. Nessa série, as pessoas, a identidade dessas pessoas é a quantidade de seguidores nas redes sociais. E vou lhe dizer mais, não vai demorar a lista de convidados do casamento ter que ter quantidade de seguidores mínimos para participar. Se já estão fazendo filmes, desenhando matérias sobre isso, isso já está por vir, não vai demorar. Eu li uma matéria essa semana de uma pessoa que gastou 5 mil reais para fazer o aniversário do seu cachorro. E quem foram os convidados? Outros cachorros, e tinha que ter limite de seguidores para participar, para gerar popularidade. O que isso tem a ver com maturidade, Luiz? Isso tem a ver que até quem está na igreja tem se comportado assim. A orientação que Paulo está dando aqui sobre maturidade não é para descrentes, é para crentes. Então os imaturos, eles se comparam com os outros, eles querem ser popular. Então deixa eu falar uma coisa para você, esquece esse sentimento exacerbado de egocentrismo. É muito dura essa palavra? Esquece esse sentimento de egocentrismo. Não queira ser popular, queira ser fiel. Não queira ser famoso, queira ser importante, porque a palavra importar significa levar para dentro. Então deixa eu perguntar uma coisa para você: o que é que o seu irmão está levando para dentro dele ao teu respeito? O que é que o teu irmão tem importado para dentro ao teu respeito? Nós precisamos transbordar, ir além da borda. Qual é o maior mandamento que Jesus disse para os discípulos? Amai-vos uns aos outros. O que é isso? Transbordar, ir além da borda, não olhar para o meu umbigo, porque quando eu faço para o outro, eu faço para Deus. Tem alguém na igreja? O próprio Paulo também prestando uma orientação à igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 3, ele disse assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Por quê? Porque um ficam dizendo, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais por isso? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros que vocês creem? Eu plantei, Apolo regou,
mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão de acordo com o seu trabalho. Mateus, no capítulo de número 18, quando os discípulos perguntam para Jesus: qual é o maior do reino dos céus? Jesus faz uma comparação com um menino. E Jesus vai dizer assim: todo aquele que não se converter e não se comportar diante de uma humildade de menino, não herdará o reino dos céus. Espera aí, Luiz, mas você não está falando de maturidade, de conquistar maturidade, de deixar a atitude de menino? O que Jesus está falando aqui é de humildade de menino, mas pensamento e comportamento de homens e de mulheres de Deus. Quem está entendendo isso? Segunda coisa, os mais maduros têm a crítica e a frustração como conselheira. Eu queria chegar aqui. Os mais maduros têm a crítica e a frustração como conselheira. Vivemos na era do sucesso, como falei no início. Nós estamos sendo espremidos a ter que ter sucesso. Se não tiver sucesso, você não é. Só que o sucesso não aponta para o presente, o sucesso aponta para o futuro. O sucesso, ele deveria ser uma avaliação de cumprimento de uma missão, de um propósito. Só que tem um detalhe: as pessoas avaliam o sucesso pelo momento. As pessoas olham para você e dizem assim: aquela irmã não tem uma vida de sucesso. Por quê? Porque olha para a vida dela. Ei, o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida não depende de circunstâncias, porque para Deus o que importa não é o presente, o que importa é o cumprimento do propósito que Ele tem para fazer. Me mostra na Bíblia algum homem de Deus que durante a sua trajetória teve sucesso. Muito pelo contrário, semearam com lágrimas, mas cegaram com alegria. Jeremias capítulo 29, o profeta diz: porque eu sei bem os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha para o irmão do seu lado e pergunta assim: o resultado da sua vida depende do que você quer. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 14, Paulo diz: ó Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, e naquilo que você foi inteirado, e você sabe com quem você aprendeu. Foi comigo, quando você tinha 14 anos, lá em Listra, me viu ser apedrejado e se converteu. É mais ou menos isso que Paulo disse. Você já aprendeu, Timóteo, desde a sua meninice, desde que você era pequeno, você aprendeu a tolerar frustrações. Desde a sua meninice, você sabe das sagradas escrituras. Quem pode fazer-te sábio para a salvação pela fé em um só, que é Cristo? Quem tem maturidade recebe a crítica e a frustração como conselheira. É nessa fase aqui que a gente precisa aprender o que significa limites. Limite é o desejo de quem cuida. Uma menina estava no shopping e começou a querer pegar as coisas, e a mãe disse: não pode pegar. E a menina começou a fazer aquele escândalo no shopping. E a menina fazendo aquele escândalo e chamando a atenção de todos. E as pessoas começam a olhar, e de repente a mãe se abaixa e diz:
calma, Patrícia, calma, Patrícia, calma, Patrícia. E de repente a menina parou de chorar. Aí uma moça se aproximou dessa mãe e disse: parabéns por você ter conseguido acalmar a Patrícia. A mãe disse: eu sou a Patrícia. O pai e a mãe precisam tolerar o sistema límbico do filho. Acontece também com o adolescente. O pai diz: não vai fazer, e o adolescente fecha a cara e passa uma semana de cara feia, trancado no quarto sem querer comer. Depois de uma semana, volta tudo ao normal. A grande questão é que nós chegamos em casa cansados porque a gente não tem tempo. Nós já estamos com o nosso sistema límbico cansado do trabalho, e quando chega em casa a gente não quer tolerar a insatisfação dos filhos e a gente começa a ceder. Só que tem um problema: quando eu começo a ceder, eu atrapalho o processo de desenvolvimento do meu filho. Tem gente que está entendendo isso aqui. Quando a autoridade tem que ser estabelecida, não tem que justificar, tem que dizer e ponto. Vou te provar na Bíblia. João capítulo 6. Jesus sai de Cafarnaum e vai para o outro mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e lá multiplica pães e peixes. Quando Jesus volta, no versículo 26, a Bíblia diz que aquela multidão voltou atrás de Jesus. E Jesus diz assim para eles: vocês vieram atrás de mim, não por causa dos sinais, mas porque mataram a fome. Vieram atrás de pão para levar para casa? Foi mais ou menos isso. Aí eles perguntam: Senhor, o que devemos fazer pela obra de Deus? Aí Jesus diz assim: a obra de Deus é que você creia nele. Jesus está aqui fazendo o quê? Estabelecendo. Ele não está justificando. Por quê? Porque ele tem autoridade. Só que tem um detalhe: os discípulos e a multidão começam a questionar. Ei, Senhor, me dá um sinal então para eu acreditar, porque os nossos pais comeram o pão do céu, o maná. Aí Jesus diz: eles não comeram o pão do céu, eu sou o pão do céu. Eles não comeram o pão do céu, eu sou o pão do céu. Jesus continua sem justificar, ele continua afirmando. Só que aquele povo, aqueles filhos, não estavam se comportando como filhos, estavam questionando. E eles continuam questionando. Aí Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a parte mais interessante é porque Jesus vai dizer assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha a submissão de Jesus, dizendo assim: eu não quero justificativa do meu pai, eu aceito a ordem dele, eu cumpro o que ele mandou, porque eu sou filho, e filho sabe quem é o pai, e se coloca na posição de filho e obedece. Quem está entendendo isso? Ele finaliza e diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Isso é autoridade. A grande questão é porque os pais se tornaram reféns emocionais dos seus filhos. E os pais, hoje, eles não conseguem impor autoridade. E isso começa com crianças que nem estão andando ainda. Imagina quando for adulto. Se desde criança esse bebê coloca a mãe e o pai no bolso, quando for adulto vai fazer o quê? Em Jeremias capítulo 35, Deus faz prova com o seu povo através da obediência dos filhos de Jonadab. E o Senhor vai dizer assim: as palavras de Jonadab foram guardadas pelos seus filhos e ouviram o mandamento do seu pai. Mas a mim, porém, que tenho falado a vós, que tenho madrugado, vós não queres ouvir.
Estamos vivendo hoje um altíssimo nível de baixa autoestima. E o que me chama a atenção é porque a baixa autoestima, ela não tem atingido apenas crianças, jovens e adolescentes, tem atingido muitos adultos. A autoestima, ela é simplesmente uma postura ética de valorizar a minha identidade. Isso é autoestima. É saber quem eu sou, é reconhecer quem eu sou e me valorizar. Em 2002, a OMS divulgou um dado e disse que em 2022, ou seja, 20 anos depois, as doenças emocionais seriam a segunda causa de morte, só iria perder para problemas cardíacos. Estamos em 2017 e as doenças da mente já superam problemas cardíacos e câncer. E nós, enquanto igreja, estamos aprendendo o que para lidar com essa realidade? Porque Pedro disse: crescei na sabedoria e no conhecimento. O Brasil, pastor Paulo, é recorde de implante de silicone em adolescentes no mundo inteiro. O que é isso? Insatisfação com meu próprio corpo, intolerância com meu próprio corpo. A pergunta é: se eu sou intolerante com o meu próprio corpo, se eu não aceito o meu corpo, se eu não aceito o meu membro, por que que eu vou aceitar o outro? Entenderam para onde está caminhando a intolerância que nós estamos vivendo na sociedade? A intolerância que nós vivemos não é do ponto de vista ético, nem do ponto de vista social, é do ponto de vista comportamental. Quem está entendendo isso? Estes adolescentes, estes jovens não toleram frustração, não suportam seus próprios corpos. E nós, pais, estamos desenvolvendo a autoestima deles? Como? Se nós queremos fazer tudo o que eles querem. Se há 30 anos atrás, um jovem de 20 anos trabalhava, estudava e cuidava de casa, hoje um jovem de 20, porque faz faculdade, está sobrecarregado. Se ele tem um problema, quem resolve é o papai, é a mamãe. Vai crescer quando? Vai se tornar homem quando? Não, porque meu filho não pode sofrer, eu tenho que proteger o meu filho. Proteger como? Impedindo que ele aprenda a chorar as suas próprias lágrimas. João, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus, sabendo que os discípulos murmuravam, questionavam, Jesus fez assim: vem cá, vocês estão se escandalizando com isso? Imagine quando você vê aquele que desceu subir de volta. Se isso vos escandaliza, imagine quando eu subir de volta. E a gente está vivendo num momento onde as pessoas se escandalizam com pouco, com nada se escandalizam. Tudo é muito pesado. A série que eu assisti, a mãe coloca um chip na cabeça da filha para controlar tudo que a filha vê, para saber onde a filha está. E se a filha de repente vê alguma cena perigosa, a mãe aperta um filtro no iPad e a vista da filha fica embaçada. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Quem está entendendo? Estamos diante de uma epidemia de pais formando filhos, segura lá, retardados.
A maioria dos pais estão formando filhos retardados, que não suportam, que não toleram frustração. Qualquer coisa fica doente. Se vai fazer prova, deixa de fazer qualquer atividade, porque fica sobrecarregado por causa das provas e com altíssimo nível de ansiedade. Aí tem que tomar Ritalina para ficar calmo. Nada contra a medicação, tá? Mas tem muitas coisas que são de questões comportamentais e não requerem medicação. Quem está entendendo isso? Nós desprezamos os limites em nome de um pedagogismo estúpido, que quer fazer todas as coisas, porque vivemos na era do é proibido proibir, para não causar trauma no meu filho. Mas foi exatamente por conta dos traumas, das quedas, que todos vocês que estão aqui sentados, que se transformaram em pessoas como estão aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, grandes pais, grandes homens, grandes árvores, que geram frutos para a glória e para o louvor do Senhor. Vivemos o não à repressão. O não à repressão. É proibido dizer não, tem que dizer sim. Quando eu digo não, eu atrapalho meu filho, eu não ajudo. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores, pais que aqui estão sentados, querem fazer o melhor para os seus filhos. Querem proteger os seus filhos. Ah, porque esse mundo é muito perigoso. Há 30 anos atrás não era tão perigoso assim. O que vai ser do meu filho? O mundo que vai ser do meu filho depende do filho que eu deixo para esse mundo. Que filho é que eu estou preparando? Um monte de jovem e adolescente que passam em grandes vestibulares, mas são incapazes de tolerar uma perda. É muito dura essa palavra. Quando eu ensino alguém a resistir à frustração, eu ensino a pessoa a desenvolver autoestima. Nós erramos porque a gente acha que a frustração é algo que a gente tem que jogar fora. Nós erramos porque no nosso ciclo de vida saboreamos sabores doces e amargos, e a gente entende e acha que os sabores amargos é para serem descartados. A frustração é um bem que nos causa autoestima. Precisamos entender isso enquanto igreja. O evangelho que nós vivemos não é o evangelho que tem pílula da felicidade, mas Jesus disse assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todo dia. Jesus disse assim, semeie com lágrimas, mas colha com alegria. Jesus disse assim, vocês tereis aflições, mas vocês serão arrebatados e transformados em corpo perfeito para a glória do meu nome. Os maduros recebem a crítica e a frustração como conselheira. Em Deuteronômio capítulo 3, Moisés faz uma oração diante de Deus e diz: Senhor, deixa eu passar o Jordão. Eu liderei todo esse povo, eu guiei esse povo, eu cumpri com aquilo que o Senhor me pediu. Foi mais ou menos isso. Aí Deus diz assim: Moisés, basta desta conversa, você não vai passar. Será que Moisés emocionalmente ficou bem? Em guiar todo aquele povo pelo deserto, em receber tanta crítica, tanta pressão. O povo ficou feliz porque saiu do Egito. Na hora de passar no mar, o povo murmurou: a gente vai morrer aqui. Aí Deus abre o mar, o povo passa, fica feliz.
Depois que passa, falta comida, estamos com fome, era melhor que morrêssemos no Egito. Aí Deus traz o maná. Aí falta água, o povo murmura. Aí Moisés diz: Senhor, eu não aguento isso. Será que a pressão sobre esse líder foi muito grande? E no momento que esse líder vai falar com Deus para ele ter o direito de passar para a grande terra que o Senhor prometeu aos pais, Deus diz assim: basta, Moisés, acaba com essa conversa, você não vai não. Foi uma frustração para Moisés ou não foi? Quem de nós aqui suportaríamos essa frustração? E para piorar a frustração, que ainda não foi pior isso, em Deuteronômio 31, Deus diz assim: Moisés, faz um favor, sobe no monte, olha com seus olhos o que você não vai experimentar. Qual pai teria coragem de fazer isso com o filho aqui? O filho desobedeceu, o pai disse assim: eu te prometi aquela viagem, assista o vídeo aqui daquela viagem, mas você não vai não. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, olha essa terra daqui da montanha, contemple com seus olhos, mas você não vai passar. Mas sabe de uma? Faz uma coisa, desce lá, orienta o povo e prepara Josué para ir no seu lugar. Olha o teste de capacidade de tolerar a frustração. E nós murmuramos muitas vezes porque alguém veio para o culto e não me deu a paz do Senhor. Murmuramos muitas vezes porque a gente veio para o culto: eu não gostei daquela palavra. Ei, presta atenção, eu não vim aqui para atender cliente. Quem quer ser atendido como cliente, vai para restaurante. Eu vim como profeta de Deus para alimentar a ovelha, e a ovelha vive da palavra, a ovelha prega a palavra, a ovelha depende da palavra. Só quem está entendendo essa palavra glorifica o nome daquele que reina para sempre. A frustração é a maior conselheira. Se você fechar o olho agora, você vai lembrar que o maior nível de intimidade que você conquistou com Deus foi nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi nos momentos que parecia que tudo ia desabar, que nada ia dar certo. Foi nesse momento que você estendeu a sua mão e buscou a face do Senhor, porque Ele disse: vós me buscais e encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A frustração toca no seu coração, toca na sua alma. Por quê? Porque é um rompimento, é uma perda, lhe dilacera. Mas o Senhor diz: ei, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Vão cair muito de um lado e muito do outro, mas eu estou com você até os confins da terra. Estamos formando nessa geração uma grande geração de Peter Pans. Os psicólogos aqui de plantão podem me falar: a síndrome de Peter Pan é aquela pessoa que na idade cronológica ela já é adulta, mas na idade comportamental ela não quer ser adulta, ela quer continuar criança. Tem muitos jovens de 40 anos morando na casa dos pais. Por quê? Porque é bom. Essa semana eu conversei com um jovem, e ele disse assim, ele disse: você mora onde? Ele disse: eu moro na casa da minha tia. Eu falei: e sua mãe? Não, eu na verdade assim, na casa da minha tia eu durmo, na casa da minha mãe eu como. Você tem quantos anos? 30. Eu falei: vou te dar uma roupa verde no seu aniversário. Peter Pan. Nós viemos aqui para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, para adquirirmos a maturidade nele, mas não podemos mudar de maturidade da forma de pensar, temos que mudar no comportamento também. Uma pesquisa em uma das maiores universidades do Brasil foi avaliar a idade emocional das pessoas.
E a pesquisa apontou que, em média, uma pessoa de 30 anos tem uma idade emocional de 17. Uma idade emocional de 17. Essa é a maturidade que a gente está adquirindo. E nós, enquanto igreja, o que estamos fazendo? Vindo para o culto? Sentando? Dando a paz do Senhor? Indo para casa? Vindo para a escola bíblica? Precisamos evidenciar a presença de Deus na nossa vida. Porque Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Se vós estiveres em mim e eu em vós, versículo 5, dareis muitos frutos. Não basta vir para a igreja, fazer discipulado, ser batizado, participar da Santa Ceia, trabalhar em uma secretaria e a presença de Deus não ser manifesta nas minhas atitudes. Que igreja é essa que nós queremos ter? A pergunta é: qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade cristã? Tem alguém aí? Precisamos acordar. Porque herança mal cuidada gera ruína. Se o salmista disse que os nossos filhos são herança bendita do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que herança mal cuidada gera ruína. Davi não foi um excelente pai. O que aconteceu com seus filhos? Salomão não foi um bom pai. O seu filho rasgou o reino. O que é que eu e você estamos fazendo com a herança que o Senhor confirmou e disse que eles são benditos? Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Qual é a igreja que os nossos netos vão frequentar? Quem serão os futuros pastores da próxima geração? Se uma geração que não tolera frustração, imagine se der um microfone e essa pessoa for dirigir uma igreja. Se os consultórios de psicólogos e psicanalistas e psiquiatras estão lotados de pessoas tomando ansiolítico, essas pessoas vão liderar o quê? Se o apóstolo Paulo disse que nós precisamos cuidar primeiramente dos nossos, porque se não cuidamos dos nossos, somos piores do que o infiel, nós negamos a fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Os maduros, eles não são forjados nos aplausos. Os maduros não são forjados nos elogios, que nós estamos tão dependentes de reconhecimento. Os maduros não são forjados nos sims que recebem, mas nos tombos, nos tropeços, nas frustrações e nos nãos da vida. Quem está entendendo isso? Vamos terminar? Vira para mim e diz assim: termina, Luiz. Os maduros não são guiados pela aparência, mas pela essência que vem do alto. Os maduros não são guiados pela aparência, mas pela essência que vem do alto. Tiago disse no capítulo 1, no versículo 17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança, segundo a vontade dele que nos gerou pela palavra da verdade. Muitos crentes até parecem ser maduros, mas não são.
Pergunte por quê. Muitos crentes parecem ser maduros, mas não são. Pergunte por quê. Porque querem receber o título de discípulo, mas mantém o caráter de multidão. Muitos crentes parecem cheios do Espírito Santo, querem receber o título de pregador, de ministro de louvor, de regente do círculo de oração, de líder de departamento, mas o caráter continua de multidão. Qual é o caráter de multidão? Multidão chora para receber o pão, discípulo recebe o pão para chorar. Multidão quer o pão que perece, discípulo quer o pão vivo que desceu do céu. Presta atenção, tem gente que está entendendo isso aqui, ó. Ei, presta atenção. O Senhor disse para você assim, ó: eu te chamei, foi eu quem te chamei. A palavra que te define não vem do homem, a palavra que te defende não vem do homem. Então para de depender, de receber elogio do homem. Eu chamei você, eu te dei nome e disse: vá e deis fruto, e que o teu fruto permaneça. Fica de pé em nome de Jesus. Os maduros não são guiados pela aparência. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão preocupadas em parecer, não em ser. Aquilo que o pastor Josué falou aqui no domingo: quem olha será que eu estou disposto a participar? Qual é o sacrifício que eu estou disposto? Evangelho emocional, romântico. Um evangelho do Jesus papai. Um evangelho do Jesus meu aba do secreto. Um Jesus cuti-cuti. Me mostra romantismo na Bíblia. Na Bíblia tem palavras duras, mas ninguém quer pregar o que Jesus pregou. Quer pregar os milagres. Depois de Pedro afirmar para Jesus 3 vezes: eu te amo, a carne prevaleceu. João capítulo 21. Ele ficou curioso, virou para Jesus e disse assim: Jesus, aquele que colocou a cabeça no teu peito, lá em João capítulo 13, na última ceia, vai ser o que dele? Aí Jesus disse assim: você quer mesmo saber? É? Olha a resposta de Jesus. Ó, sabe de uma? Isso não te interessa, me siga você. Olha a palavra dura de Jesus. Mas o que Jesus está fazendo aqui é um exercício emocional. Porque para Ele não importa o que você está passando, minha irmã. Para Ele não importa as traições que você está sofrendo. Para Ele não importa esse momento difícil. Para Ele não importa a frustração que você está vivendo. Para Ele não importa a sua imaturidade. Para Ele o que importa é o olhar que você tem para o propósito que Ele estabeleceu pela sua vida. Porque o próprio Jesus, com o coração angustiado, Ele vira para o Pai e diz: Pai, tira de mim esse cálice. Meu coração está perturbado, eu não suporto essa frustração. Mas aí Ele finaliza com a oração e diz assim: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua
tua vontade. Por quê? Porque foi para essa hora que eu vim, foi para cumprir o propósito. O que Jesus estava dizendo foi: ei, não importa o momento difícil, não importa a frustração, não importa a perda, não importa o câncer, não importa uma amputação, não importa a enfermidade, porque maior é o propósito daquele que me enviou. Porque eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu quero que você ouça este louvor agora, de olhos fechados. Enquanto esse louvor for ministrado no seu coração, de olhos fechados, o Senhor fará você lembrar de todas as frustrações que marcaram a sua vida, as grandes perdas que você teve. Ele vai trazer a sua memória agora. Para que, Luiz? Para eu sofrer de novo? Não, para dizer que independente da perda, Ele estava com você. Você vai entender agora o que significa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa perda te tornou mais forte. Essa perda te dá a condição hoje de testemunhar para alguém que está caído e vai se levantar através da sua vida. Adore a Deus agora com este louvor. Tu és o som que meu coração canta. Tu és o som. Quem estiver sentindo a presença de Deus e quiser se entregar aos pés do Senhor, já pode vir. Quem quiser entregar a sua vida a Jesus, já pode vir. Quem quiser renovar a aliança, já pode vir, porque Ele está te chamando hoje. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Tem mudança de fase para a sua vida hoje.
Ou de repente, se a pessoa que está do seu lado está afastada, e depois de ouvir essa palavra, o Espírito Santo fez arder o seu coração, e você quer renovar sua aliança com o Senhor. Veja se a pessoa do seu lado quer entregar a vida dela para Jesus, e vem com ela aqui na frente. Eu vou aguardar a primeira pessoa vir. Vou aguardar a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para a sua vida. Glorifica o nome do Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Pessoas aqui hoje que vieram para o culto com a sensação de que os dias estão chegando ao fim, de que ela não sabe o que será no decorrer dessa semana. Mas eu tenho uma palavra para você. Quem te trouxe aqui é quem garante a sua semana. Então, se for para você essa palavra, vem receber Jesus aqui, vem. Vou entregar o microfone. Estendam as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, uma vida que se rende a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Por isso, nesta hora nós oramos e apresentamos a Ti, ó Deus, esta vida. Que o Senhor o receba, perdoe os seus pecados, escreva, Senhor, o nome dele no livro da vida. Concede a ele o privilégio da salvação e glorifica na vida dele o Teu nome. Amém. Quem está recebendo, recebe essa palavra, glorifica, adora e exalta o nome do Senhor Jesus.